Bem-vindos! Hoje, a gente vai explorar um material bem denso, provocador mesmo. Uma análise do livro The Politics of Ecstasy, do Timothy Leary, lá de 1968. Um clássico, né? Sim. E não é só um livro sobre psicodélicos, né? É quase um manifesto para uma revolução interna. E escrito por uma figura polarizadora. Com certeza. O psicólogo de Harvard que virou o papa do LSD. E que o Nixon chamou de o homem mais perigoso da América. Quer dizer, o impacto foi enorme. Exato. E a análise que a gente tem aqui argumenta justamente isso. Que o Leary estava, tentando construir uma base teórica, Hum. misturando neurociência, psicologia, política, para defender a ideia de que a mudança social real começa dentro da gente, na exploração da própria mente. Interessante essa conexão, né? O interno e o social. A análise entra em como a trajetória dele, de acadêmico em Harvard para ícone da contracultura, como isso moldou essa visão. Sim, sim. A análise destaca muito isso. A demissão dele de Harvard por causa do Harvard Psilocybin Project. Que foi super controverso. Muito. Mas em vez de calar ele, a demissão meio que o autenticou para a contracultura, sabe? Ele virou quase um mártir da liberdade de pesquisa. Entendi. E o livro sai em 68, um ano. Caótico. Globalmente, né? Vietnã, protestos. Exato. E nesse contexto, a análise aponta que o LSD virou quase um sacramento cultural, uma ferramenta para transcender o condicionamento social. Precisamente. Daí o título, A Política do Êxtase. A análise sugere que, para Leary, a consciência virou um território político mesmo, uma disputa Uma disputa entre o quê? entre a liberdade individual de explorar a própria mente e as tentativas do Estado de controlar isso. A análise até mencionou o projeto MK Ultra da CIA. Assim, o uso de LSD para controle mental, né? O oposto do que Leary pregava. Exatamente. Era o controle versus a expansão. E essa ideia de liberdade individual sobre a própria mente. Isso é o centro do livro, segundo a análise. É o ponto crucial. A análise foca na defesa da quinta liberdade. Quinta liberdade. Isso. O direito de alterar a própria consciência, de ter soberania sobre o próprio sistema nervoso. Ele até criou 2 mandamentos, né? Quais eram? Não alterarás a consciência do próximo e não impedirás o próximo de alterar a sua própria. É nesse contexto que vem o famoso turn on, tune in, drop out. Que a análise faz questão de explicar que não era literal, certo? Não era para largar tudo. Exato. A análise interpreta como um desligamento seletivo, tipo se desligar dos sistemas de controle, mídia, governo, convenções, para se sintonizar com a exploração interior. Uma reorientação, então, não um abandono. Isso. E para guiar essa exploração interna, ele propôs aquele modelo de 8 circuitos da consciência. Que é bem complexo, né? Como a análise descreve esse modelo? Bom, a análise explica que ele dividiu a consciência em 2 grandes grupos, digamos assim. Os 4 primeiros circuitos, que ele chamou de larvares ou terrestres. Ligados à sobrevivência básica. Isso. Sobrevivência, ego, lógica, papéis sociais. Ativados por coisas do dia a dia ou substâncias como álcool, café. E depois vem os 4 circuitos pós-terrestres, Que seriam ativados por Tchê. por psicodélicos ou meditação profunda, essas coisas, ligados ao êxtase, à metaprogramação da mente, acesso à memória do DNA, consciência cósmica. Uau! Bem ambicioso. A análise ressalta que ele via isso quase como um mapa para a evolução humana, né? Sem dúvida, quase profético. E claro, isso gerou reações muito fortes. A análise mostra bem essa polarização. Herói para uns. Sim, Allen Ginsberg o chamou de herói da consciência americana. Mas para outros, para o establishment, era pseudociência perigosa. Uma crítica da Kirkus Reviews na época, que a análise cita, foi dura. Chamou o livro de confuso, estupefaciente. Essa tensão toda, ela ainda existe hoje nesse chamado renascimento psicodélico. Totalmente, a análise traz isso. Figuras importantes hoje, como o Rick Doblin da MAPS, Que lidera pesquisas clínicas sérias, né? exato. Eles veem Leary como um alerta, sabe? Um exemplo do que não fazer. Toda a abordagem atual, super focada em rigor científico, ensaios clínicos aprovados pelo FDA, é uma resposta direta ao que perceberam como excessos do Leary. Tipo, tiveram que enterrar o fantasma de Leary
para a ciência poder avançar. A análise sugere isso. É por aí. Simbolicamente, foi preciso criar essa distância para a pesquisa ganhar legitimidade. Faz sentido. Mas, por outro lado, a análise também aponta que a influência cultural dele ficou, né? Ah, ficou. O título virou expressão. Inspirou música. Tem até banda de metal com o nome do livro. Nevermore. Essa mesma. E, mais fundo, a análise argumenta que aquela ideia do cérebro como um biocomputador reprogramável, isso antecipou muito do pós-humanismo, da nossa relação com tecnologia para alterar a realidade. Ou seja, mesmo com toda a controvérsia, ele plantou umas sementes importantes. Exato. O que é fascinante, e a análise conclui bem isso, é como as perguntas do Leary sobre soberania neurológica, quem controla nossa mente, temos o direito de explorá-la, são super atuais. Incrivelmente atuais. Pois é. Mesmo que algumas previsões dele fossem, talvez, ingênuas, o debate que a gente tem hoje sobre liberdade cognitiva no século XXI é herdeiro direto daquela quinta liberdade dele. Então, o que fica dessa nossa exploração? Talvez uma pergunta para a gente pensar. Agora, com neurotecnologia e inteligência artificial avançando tão rápido, onde a gente traça a linha da liberdade individual sobre a nossa própria consciência? Uma ótima pergunta. A jornada do Leary, com seus erros e acertos, continua provocando a gente nesse ponto, né? É algo para se pensar.